aos Romanos, capítulo de número 16, verso de número 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso ame Yahushua Mashiach, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aleluia! Podeis vos assentar, igreja. Amada Igreja do Salvador Yahushua, estamos aqui para aprender de Yahushua, que é manso e humilde de coração, e Ele se faz presente aqui em nosso meio, para nos ensinar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amados irmãos, nós temos que manter em nosso viver uma vida de vigilância, procurando guardar as palavras do Salvador Yahushua dentro dos nossos corações, para que não venhamos pecar contra os seus ensinamentos. Porque quando nós guardamos a palavra do Ame Yahushua dentro dos nossos corações, irmãos, esta palavra ela vai modificando, esta palavra ela vai transformando, esta palavra ela vai realizando uma grande obra de salvação dentro de nossos corações. Porque a palavra de Yahushua, ela tem poder de nos purificar, ela tem poder de nos transformar. Yahushua disse: purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra ela transforma os nossos corações em corações purificados, para que sejamos um povo que venha sempre contemplar a mão do Altíssimo em nosso meio. Irmãos, nós precisamos manter uma vida de vigilância, porque Yahushua ele há de cobrar de nós acerca de tudo que ele tem falado conosco por meio do seu Espírito. E ai de nós se naquele dia dissermos que não temos feito aquilo que Ele nos tem mandado. Nós temos que ter o máximo de vigilância, amada igreja, para que não venhamos desprezar a verdade que sai da boca do Ame Yahushua. É a palavra pela qual cada um de nós deve viver por meio dela. E Yahushua ele deixou bem claro aos seus seguidores, igreja, que ele nos escolheu para que nós sejamos verdadeiros discípulos. E Yahushua ele nos escolheu para que nós venhamos dar testemunho da verdade aqui na terra. Não podemos viver uma vida de dissolução na presença do nosso Salvador. Ele quer operar grandes obras na nossa vida, irmãos. E estas obras Ele só opera através da nossa obediência. Não temos como buscar a presença do Salvador Yahushua em nosso ser
se nós não abrirmos o nosso coração para recebermos de bom grado as suas instruções. Então, amados irmãos, mediante esta palavra que acabamos de ler, o nosso amado irmão Shaul, ele estava fazendo um apelo aos irmãos de Roma, que viesse estar tendo uma certa vigilância, ao ponto de estar observando aqueles que estavam promovendo escândalos e dissensões contra a verdadeira palavra da doutrina de Yahushua, que foi semeada no coração dos nossos amados irmãos de Roma. Irmãos, o inimigo, ele quer roubar a palavra genuína do Altíssimo que está escondida dentro do teu coração, meus irmãos. Nós temos que manter uma vida de vigilância. Nós temos que nos atentar com o máximo de diligência, para que não nos tornamos uma presa fácil diante do nosso adversário. Porque o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade de te enfraquecer na emuná, para tirar da tua vida esta palavra fiel e verdadeira. É através da doutrina de Yahushua que seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos. E infelizmente muitos estão deixando de viver uma vida de cautela diante deste grande combate que nós estamos vivendo. Não podemos viver uma vida, irmãos, em que o nosso viver seja um viver de pessoas que andam relaxadamente. A doutrina de Yahushua, ela é uma fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. Então, amados irmãos e irmãs, nós corremos um sério risco de perdermos esta palavra preciosa que está dentro de nossos corações, se nós não zelar desta palavra através do nosso viver. E Yahushua, ele disse que o justo viverá da emuná. E o que faz o justo viver da emuná é a palavra que sai da boca do Salvador Yahushua para dentro do coração do justo. O inimigo, ele tem feito de diversas formas o povo se enfraquecer na emuná. Ele tem feito de diversas formas a igreja perder a comunhão por não preservar a doutrina do Altíssimo Yahu no coração dela. Nós estamos procurando notar aqueles que estão causando dissensões, promovendo escândalos contra a doutrina de Yahushua. Oh, amada igreja do Salvador Yahushua, nós temos que preservar, nós temos que zelar da doutrina do Salvador Yahushua em nosso viver, porque naquele dia ele vai reconhecer como verdadeiro adorador aquele que procurou viver a sã doutrina, aquele que procurou dar testemunho da verdade, aquele que não deixou o seu viver se tornar um viver de escândalos,
Nós temos, irmãos, que ser a luz deste mundo. Nós temos que dar testemunho para aqueles que estão nas trevas, para que eles saiam das trevas e venham para a luz. O nosso Criador, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra na nossa vida, irmãos. E Ele quer que a sua igreja seja uma igreja que venha a ter uma certa cautela com aqueles que estão promovendo escândalos contra a doutrina de Yahushua. O inimigo, ele tem procurado combater a doutrina de Yahushua, a doutrina que fala de vida eterna, a doutrina que fala de purificação. Ele tem procurado colocar no coração do povo um sentimento contrário aos ensinamentos que o Espírito da Verdade ficou incumbido de nos ensinar aqui na terra. E Yahushua, ele era o Espírito da Verdade que estava no meio dos seus seguidores. E ele dizia que nós não deveríamos estar nos preocupando em ajuntar tesouros na terra. Mas nos dias de hoje, muitos estão ensinando uma doutrina que convence uma grande multidão de pessoas a viver uma vida de busca constante das coisas terrenas, promovendo escândalos através de ensinamentos de prosperidade, promovendo escândalos através de ensinamentos de doutrinas de demônios. Nós temos que notar os que estão promovendo escândalos e dissensões contra a doutrina de Yahushua. As mulheres que seguiam a Yahushua eram mulheres tementes, eram mulheres de boas obras, eram mulheres que estavam dispostas a dar testemunho da vida de Yahushua através do seu viver. Semelhantemente, os irmãos que seguiam a sã doutrina de Yahushua, eles eram ensinados a ter uma certa cautela acerca dos falsos irmãos que poderiam chegar até eles. E é o que nós temos que ter nestes dias, irmãos, porque muitos estão vindo em nome de Yahushua. Eles querem em o nome de Yahushua, mas eles estão destruindo a doutrina de Yahushua. De que maneira tais homens destroem a doutrina de Yahushua? Promovendo escândalo, promovendo dissensões, sendo pessoas de mau testemunho, sendo pessoas de testemunho carnal e mundano. Irmãos, naquele dia cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Yahushua, porque Yahushua estará sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele julgará os vivos e os mortos, e dará a cada um segundo as suas obras. Não podemos nos portar de modo que venhamos promover escândalos. Nós temos que andar dignamente segundo a palavra que tem saído da boca do nosso Salvador. E Yahushua, Ele quer que nós sejamos um povo limpo de mãos e puro de coração. Ele quer que nós sejamos um povo que esteja interessado em viver a palavra da vida eterna.
não podemos nunca jamais nos associar com as obras infrutuosas das trevas, que serve de contendas, de dissensões e escândalos contra a sã doutrina de Yahushua. A sã doutrina de Yahushua, irmãos, ela cobra de nós um viver onde devemos andar dignamente, segundo os ensinamentos da doutrina de Yahushua, vigiando no que falamos, vigiando no nosso testemunho, vigiando na nossa maneira de viver, porque nós estamos aqui nesta terra, irmãos, sendo ensinados pelo Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, ele está preocupado com a verdadeira conduta da igreja aqui na terra, porque aos poucos o espírito do engano está promovendo escândalos e dissensões, dividindo aquilo que Yahushua juntou. E muitos estão se apostatando da emuná. Muitos estão vivendo uma vida de conformidade com o mundo. E não podemos nunca jamais sermos assim. A igreja tem que se desviar, não da verdade, mas daqueles que estão promovendo escândalos e dissensões contra a sã doutrina de Yahushua. A doutrina de Yahushua vai fazer de nós um povo que seja limpo de mãos e puro de coração. Quem nos vê não verá pessoas carnais, não verá pessoas mundanas. Quem nos vê a nós tem que ver pessoas puras, pessoas de bom caráter, pessoas que têm um conceito de vida espiritual aqui na terra. Muitos estão desprezando a verdade, irmãos, para buscar ganhar o mundo. Mas Yahushua, ele diz: o que adianta o ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida do homem aqui na terra, ela é passageira. E no dia que ele tiver que partir, se ele não procurou viver uma vida de regeneração aqui na terra, procurando dia após dia abandonar os seus erros e pecados, naquele dia, tal homem será sentenciado à morte eterna. Tal mulher será sentenciada à morte eterna. Amada igreja do Salvador Yahushua, nós estamos cercados de muitas pessoas que não servem ao nosso amo Yahushua. E tais vidas que não servem em espírito de verdadeiro adorador a Yahushua, elas estão promovendo escândalos contra a verdadeira doutrina. Quantos que dizem que o que vivemos é um exagero? Quantos que dizem que o que vivemos é uma loucura? Irmãos, se nós procurarmos agradar aos homens,
não podemos agradar a Yahushua, o nosso amo. Aquele que segue a Yahushua, ele deve renunciar a si mesmo. Ele deve deixar para trás as coisas que são pecaminosas, para buscar agradar a Yahushua, através de um viver sóbrio, através de um viver de um povo especial, zeloso de boas obras. Devemos notar aqueles que estão promovendo escândalo, irmãos. Muitos estão se apostatando da emuná, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, e eles estão sendo convencidos a viver doutrinas de demônios. São homens mundanos, são mulheres carnais, que não aceitam a sã doutrina de Yahushua, que não se conformam com as palavras da sã doutrina de Yahushua, e vive uma vida relaxada, uma vida na fraudulência. São vencidos pelas corrupções do mundo. Igreja amada do Salvador Yahushua, nós temos que preservar a doutrina de Yahushua aqui na terra. Mesmo que o mundo nos chame de loucos, mesmo que o mundo nos chame de um povo exagerado, mais importa agradar a Yahushua do que aos homens que vivem nesta terra. O inimigo, ele quer que você se conforme com as críticas que ele faz a teu respeito, e nós reconhecemos que não deve ser assim. A vossa obediência, meus irmãos, seja ela notória diante dos habitantes desta terra, porque Yahushua, ele está contemplando todas as coisas, e o fundamento da doutrina de Yahushua aqui na terra permanece firme, tendo este selo. Yahu conhece aqueles que são seus, e todo aquele que é de Yahushua aparta-se da iniquidade, renuncia à vida de impiedade, para viver uma vida sóbria, uma vida honesta, uma vida em que o teu viver seja uma clara demonstração do testemunho da verdade diante dos homens aqui na terra. Quantos que tinham prazer de viver a doutrina de Yahushua, a igreja, e hoje estão se envergonhando da doutrina. O que se via num dos seguidores de Yahushua, através da sua obediência, se contemplava a obediência nos demais. Mas nos dias de hoje, irmãos, praticamente a desobediência que se vê se vê praticamente na maioria dos demais. Amada igreja do Salvador Yahushua, o que é que nós estamos fazendo com a palavra que nós estamos ouvindo da parte do Espírito da Verdade aos nossos corações?
E Yahushua ele disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, naquele dia tal vida será envergonhada. Nós temos que dizer, pela mesma comunhão e virtude que o nosso amado irmão Shaul disse aos irmãos de Roma, em aos Romanos capítulo 1 verso 16, ele disse: não me envergonho da palavra do Salvador Yahushua, porque é o poder de Yahu para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta palavra é o poder do Altíssimo para a tua salvação, igreja. E nós estamos cercados de muitas pessoas que estão promovendo escândalos, promovendo dissensões, e não podemos, irmãos, nos envergonhar da doutrina que nós cremos. Como que está a vossa obediência mediante as palavras da doutrina de Yahushua no seu viver? Falar que crê numa doutrina é fácil, mas como que está a obediência desta doutrina no teu viver? Ou estamos procurando viver para agradar a nós mesmos? Porque se nós procurar viver para agradar a nós mesmos, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque Yahushua ele vai estar contemplando que o nosso viver não é para ele, e sim para nós. Servir a Yahushua é viver uma vida de renúncia pessoal todos os dias da nossa vida, dando liberdade para que o Espírito dele opere em nós a regeneração, fazendo de nós novas criaturas, criaturas tementes, obedientes, criaturas que fazem profissão de servir o Altíssimo Yahu através das suas boas obras. Muitos não aceitam aquilo que nós cremos e nos criticam, e muitas das vezes até nos ofende, procurando nos envergonhar diante daquilo que cremos. Amados irmãos em Yahushua, procurai ajuntar tesouros no reino de Yahushua, para que no dia da vossa partida aqui da terra, Yahushua possa te recompensar com os mais preciosos tesouros do reino dele, para o gozo da tua alma. Sabemos que não é fácil levar uma vida de renúncia pessoal todos os dias da nossa vida para agradar a Yahushua. Mas temos que mostrar, irmãos, temos que mostrar para o mundo que nós não somos mais deste mundo. E a única maneira de nós provar isso é procurando viver a doutrina de Yahushua, é não
se envergonhando da doutrina de Yahushua. Muitos estão escandalizados quando nós anunciamos esta palavra de vida eterna. Yahushua, ele não vai vir aqui na terra para buscar para si um povo imundo, um povo impuro, um povo incrédulo, um povo desobediente e rebelde, não. Ele vai vir para buscar um povo limpo de mãos e puro de coração, um povo irrepreensível, que teme a Ele e guarda os seus mandamentos. Irmãos, não percam a oportunidade de fazer a diferença aqui na terra. Vai se esforçando em viver a doutrina de Yahushua, e os seus dias serão prolongados na terra. E Yahushua vai te abençoar de uma maneira que Ele sustentará as promessas dEle, até mesmo aos seus descendentes. Mas se vivermos uma vida dando liberdade para que os homens venham nos escandalizar, tem pessoas que não falam do nome de Yahushua porque tem medo de ser escandalizado. Não falam da doutrina de Yahushua porque sabe que vão ser hostilizados pelos mundanos. Igreja amada do Salvador Yahushua, nós somos chamados por Yahushua para dar testemunho da verdade, e através do nosso testemunho, Yahushua, ele vai operar tanto o seu querer como o seu efetuar, para nos levar ao encontro dos verdadeiros adoradores que ainda não tiveram um encontro com a verdade. Se a verdade não chegar até estas vidas, através do nosso testemunho, da nossa obediência à sã doutrina de Yahushua, irmãos, logo nós estamos se escandalizando. Os que se escandalizam são os que se envergonham da doutrina da palavra que sai da boca de Yahushua. Ai, irmão, se eu pôr uma saia comprida, as pessoas vão me criticar, então eu uso na mesma medida que o mundo usa, para que o mundo não venha me criticar. Que vergonha, irmãos. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Já pensou se os irmãos tivessem que andar de bermudinha, de shortinho, falando de santidade para o povo, de camisetinha cavada, para os homens que dão testemunho da verdade? Muitos estão ensinando a palavra de camisetinha, irmãos. Estão ensinando a palavra de bermudinha com as pernas de fora, com partes do seu corpo descoberto. O que se vê no mundano se vê em tais vidas que dizem ser escolhidos por Yahushua. Não vos enganeis, igreja. Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos.
O escolhido é aquele que, ao ouvir a verdade, ele abandona o mundo, ele abandona o pecado. Não somos perfeitos, irmãos, mas o temor do Altíssimo que reside em nós tem que colocar no nosso coração o sentimento de que estamos vivendo aqui na terra através de uma missão. E a Yahushua está vendo tudo o que estamos fazendo. E a Yahushua está contemplando as nossas obras. Se nós se escandalizar da doutrina dele, significa dizer que nós não teremos direito das promessas da vida eterna que ele nos promete. Porque se nós se envergonha dele aqui, ele por sua vez se envergonhará de nós lá. Esta é a palavra da salvação que Yahushua nos deu para o sustento da nossa alma nesta noite. Aleluia! Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.